Então, nós falamos, né, que todo esse trabalho é apoiado, é sustentado por um grupo enorme de extraterrestres, né? Na verdade, eles é que deram todo o apoio, que deram toda a instrução e técnicas e ferramentas para a gente fazer esse trabalho, né? Mas quem são esses extraterrestres? Ah, são os arturianos, são os venusianos, são os... Não sei, simplesmente eu não sei, né? Eles nunca falaram o nome do planeta do qual eles vêm, né? Desculpa. Mas eles falam que não são desta galáxia, que não são esses planetas que a gente conhece e tal, não sei o quê. Eu também nunca insisti, nunca quis saber exatamente, porque, não sei porquê, eu sou curiosa, mas a presença deles é tão marcante, desde o começo do trabalho da morada de meu pai, que, na verdade, foi por conta deles, né, que eu me tornei um bandista, foi por conta deles que a gente criou a morada de meu pai, mas eu vou contar isso mais lá na frente, né. O que importa dizer mais efetivamente, com dados mais técnicos, aí, vamos dizer, sobre eles, primeiro, eles são confederados, ou seja, que eles fazem parte do pacto de evolução e desenvolvimento deste planeta, e de outros planetas também. Várias espécies, vários extraterrestres, de várias espécies, assim, porque cada eles não são idênticos aqui a nós, né? Os que estão encarnados, sim, né? Mas quando eles estão na forma original deles, eles são um pouco diferentes da gente. Não tem cabeça de batata, não são crocodilo, não são reptilianos, embora os reptilianos também convivam com a gente, tem muito reptiliano do bem aí, fazendo muita coisa importante, né? Existem várias espécies que já se dedicam à atividade de participar da evolução dos demais planetas, né? Ou das faixas dos demais planetas. Esses extraterrestres e um outro grupo são mais fortes aqui, porque eles são uma das espécies que doou extensos segmentos genéticos para a criação do ser humano terráqueo, como ele é ou como ele um dia deverá ser com o seu desenvolvimento. E é por isso que eu os chamo de anjos ancestrais, porque eles são nossos ancestrais genéticos, né? Nós não somos idênticos a eles, eles não são idênticos a nós, mas foi a partir deles que nós ganhamos, ou que os terráqueos ganharam, várias informações, não só da genética do corpo, né? Mas também daquela parte da genética, né? Daqueles 90% que até pouco tempo atrás era considerado lixo genético, porque não altera o corpo, mas que tem tudo a ver, e os russos já estudaram isso, nós vamos falar também disso provavelmente no próximo encontro, né? Que esses 90% que era considerado lixo, na verdade, guarda todo um padrão, primeiro de comunicação, de comportamento, de sentimentos, de sistemas com os quais nós lidamos intensamente, que é a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Eles são também uma das espécies, né, até por conta dessa doação genética toda, que participou da criação administrativa do planeta, né? Que, portanto, continuam participando, né, de todo o processo evolutivo daqui, da Terra, e dos espíritos que habitam a Terra, tanto dos
que são terráqueos, como os que não são terráqueos, né? Então, e é isso. Naquela forma, quando eles estão na forma mais plena, eles são os anjos. São aqueles anjos que conversavam com Abraão, que são tão citados na Bíblia, né? Claro que esses que são citados na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo, são anjos ancestrais, ou não sei nem se eram anjos ancestrais. Pode ser que sejam extraterrestres que estavam por aqui, né? Com alguma função, com alguma missão, com alguma tarefa, né? E se apresentavam naquela forma plena, com asas enormes, né? Eles têm, a gente olhando para eles assim, é como se eles tivessem uns 5, 6 metros de altura. Mas geralmente, quando eles se conectam com a gente, eles não estão nesta forma, né? Porque às vezes é muito pesado de incorporar uma forma dessas, né? O que mais? Se locomovem, estou lendo aqui. Eles se locomovem, se transportam no tempo e não no espaço, é uma informação que eles deram, né? Há uma imensidão de frotas aqui, uma imensidão, gente. E cada frota tem uma imensidão de naves, né? Então, algumas são nave-mãe, que tem vários equipamentos, que tem alojamentos, né? Que são a morada de seres, de vários seres, né? As naves são muito grandes, né? Outras são muito grandes também, mas são dedicadas a transportar e ajudar estes espíritos que nós tiramos das trevas, né? E outras pessoas devem fazer esse trabalho também. Não sei, eu nunca vi, mas deve ter, de alguma forma que fazem também, né? Então, existem essas naves de recolhimento e regeneração dessas almas, né? Tem os cacinhas que a gente chama, né? As patrulhas, que é o que a gente mais vê, que estão sempre atentos por conta da ação de extraterrestres não confederados. O comandante de uma dessas frotas é esse espírito, este ser angelical, esse anjo, né? Que não é um anjo ancestral, né? É um comandante de frota, né? Que se apresenta para nós e que começou esse trabalho todo, que nós chamamos de Pai Azul. Por que Pai Azul? Primeiro, porque ele é inteiro azul. O que eu vou fazer? Ele é azul. As asas são multicoloridas, né? Irradiam multicolorida, mas ele é azul. Então, ele não quis dar nome, ele só quis que a gente o interpretasse como um pai, o visse como um pai. Então, a gente botou o apelido de Pai Azul, né? E eles são eles que fornecem a maioria das ferramentas que a gente utiliza para poder entrar lá no embaixo, né? E tem também o outro que eu já comentei também, que há mais de 20 anos atrás se apresentou como um Exu, trabalhou na nossa casa, como eu disse, me ensinou quase tudo que eu sei, não só sobre esse assunto. Ele sempre foi muito presente desde que ele se apresentou para mim, né? Sempre foi muito presente na minha vida e na vida dos filhos da casa também, né? Foi ele que nos treinou para esse trabalho, que explicou a maioria das coisas que nós sabemos, e é justamente ele que vai nos fornecer as ferramentas para cada um de nós, né? Que efetivamente forem trabalhar com isso. É os seus 7 encruzilhadas. Hoje em dia, dificilmente ele vem como Exu. Ele tem vindo aqui, né? Até tem vindo aqui como Exu. Ele tem se apresentado só como ele é mesmo, como um comandante de frota, né? Agora, por que que esse Pai Azul, né, e toda essa imensa frota estão por aqui, né? O que eles estão fazendo aqui? Bom, eles dizem que estão aqui há mais de 6.000 anos, que entraram pelo Egito e arredores, pela Suméria, pela Índia e arredores, e alguns grupos pela China. Eles também criaram a civilização maia,
né? Ele conta, assim, que houve uma ruptura de conceitos lá no planeta original, e que milhões de pessoas ficaram divididas com as novas, vamos dizer assim, com as novas diretrizes que aquela civilização tomou, evolutivas, sem dúvida, né? E houve uma queda muito grande de alguns seres de alguns espíritos que não aceitaram, que não conseguiram acompanhar as normas evolutivas e que foram trazidos para cá em pleno acordo com o Cristo planetário da Terra, para que houvesse uma troca de conhecimentos mais avançados, uma troca, né? Os extraterrestres trariam esses conhecimentos um pouco mais avançados e esses seres teriam oportunidades evolutivas aqui. Aí o Pai Azul diz assim, né? É igual aqui, quando a criança não passa no vestibular e tem que fazer um cursinho. Então faz uma aprendizagem intensiva e aí volta, e aí entra na faculdade. No caso dos extraterrestres, volta para sua origem. Se não alcançar o desenvolvimento que necessita, vai para um outro lugar, uma outra faixa, um pouco mais denso, com desafios mais primários. Ou seja, não existe castigo. Gente, vamos acabar com essa ideia de prisão, de castigo. Tudo no universo conspira para que a gente possa desenvolver aspectos nossos que fazem parte da nossa essência, mas com os quais nós não estamos conseguindo lidar, né? Então, é igual ao vestibular. Ó, coisa mais natural. Você precisa passar de nível, né? Fazer um upgrade aí no seu conhecimento, se especializar, mas você não está conseguindo. Não quer dizer que você foi vagabundo, não quer dizer nada disso. Sem julgamentos, por favor. Só quer dizer que é preciso dar uma atenção a mais para essa criança que não passou na faculdade, não entrou na faculdade. É a mesma coisa, né? Espíritos que precisam de uma atenção a mais, né? Por parte daqueles que já estão numa outra faixa de comando, de evolução. E então foram trazidos para cá, onde haviam todas as oportunidades e era o momento do qual nós precisávamos para isso, né? Existem muitos que já voltaram para lá, muitos que voltaram para lá e escolheram retornar aqui para a Terra para ajudar os que ainda estão presos nessa roda de Sansara, nesse processo esse ciclo reencarnatório, karma, esses negócios todos, né? Porque lá já não tem mais ciclos reencarnatórios, né? Como a gente entende aqui, parece que é muito tempo. Então, aqui nós temos, aqui nesse nosso planeta, nessa nossa faixa e fora dessa faixa, vários grupos de milhões de pessoas que são extraterrestres, que vieram sob a responsabilidade deste Pai Azul, e vários que vieram sob a responsabilidade de outros como ele, né? Existem milhões de nós aqui encarnados e desencarnados. Eu ouso dizer que se você está aqui nesse grupo, muito provavelmente você também é um extraterrestre encarnado desse grupo, né? É mais ou menos assim que acontece, sempre as coisas acontecem em grupo, né? Alguns nem foram, nem voltaram para o planeta de origem e ficaram aqui para ajudar em missão, em apoio, em ajuda, né? E diz até que que nós somos em 2/3 da humanidade. 2/3 não é daqui. Nem todos são desse mesmo planeta, mas existem de vários outros planetas. Alguns que têm uma genética parecida e que são também doadores de segmentos genéticos para os terráqueos, né? Têm a possibilidade de encarnar. Outros não têm a possibilidade de encarnar, né? De ter um corpo assim e tal. Mas eles têm a possibilidade de trabalhar do jeito que eles são, trabalhar para conseguir
como é que eu vou dizer? Oferecer oportunidades de maior desenvolvimento evolutivo. Tá? Então, é importante dizer também, tem ET encarnado, ou na sua forma plena dentro da nave, tem extraterrestre vivendo aqui como desencarnado, tem extraterrestre vivendo aqui como encarnado, né? Tem aqueles que estão, como eu vou dizer, encarnados na forma original, tem outros que não estão na sua forma total e plena. E por que tem essas diferenças todas? Porque existem funções. Isso é importante. É mais evoluído, é menos evoluído. Gente, vamos esquecer isso. Isso é uma medição de competição. Não importa. Né? Quem é mais evoluído, quem é menos evoluído. Espera aí. Nós estamos todos no mesmo barco. Nós somos todos criaturas divinas, criaturas que têm uma essência. Essa essência tem todas as diretrizes evolutivas e às vezes a gente se afasta dessas origens evolutivas, né? Dessas diretrizes evolutivas. Pisa no tomate. E aí, a bondade divina agrupa seres para que façam um aprendizado mais intensivo. Tá? O contato com eles, nós pelo menos nunca tivemos um contato materializado com eles, né? É sempre por meio de comunicação via mediunidade e, claro, sim, tivemos muitos contatos e ainda temos por diversas vezes, tem alguns lugares que a gente vai que a gente sabe que é mais fácil deles se apresentarem. Eles se apresentam nas naves, né? Então, lá na chácara mesmo, na chácara que eu tenho em Pilar do Sul, muitas vezes a gente começa a ver lá, começa a sentir umas coisas diferentes, sai fora da varanda assim e vê que tem no mínimo 3. Eles andam em grupos de 3, mas às vezes tem mais naves, né? Eles já nos levaram para plataformas, já nos levaram para dentro das naves, né? Sempre em desdobramento, né? Essas cassinhas, essas naves que a gente vê, costuma ter visto lá na chácara, desde que eles se apresentaram, geralmente fazem alguns malabarismos lá para a gente perceber que são eles que estão presentes, né? Mas geralmente eles estão patrulhando o espaço porque existem outros aqui no meio de nós que são não confederados, tá? Nós vamos falar neles também daqui a pouco, muito provavelmente no próximo vídeo, tá bom?